Olá pessoal, eu sou a professora Marcene Dantas e hoje nós estamos aqui para falar sobre genética, transmissão das características hereditárias. Vamos lá? Bom, primeiro precisamos saber o que é genética. Genética é a área da biologia que estuda a transmissão dos caracteres ao longo das gerações, ou seja, estuda os mecanismos da hereditariedade. E quando a gente fala em hereditariedade, sempre vem ali à nossa cabeça a semelhança das características entre pais e filhos, tios, avós. E essa semelhança já foi explicada de diversas maneiras ao longo da história. Para vocês terem uma ideia, até meados do século XVIII, essas semelhanças eram explicadas através da teoria da pré-formação. O que definia essa teoria da pré-formação? Ela dizia o seguinte, que cada espermatozoide conteria um indivíduo em miniatura, totalmente formado. Outra ideia que perdurou aí por quase todo o século XIX foi a teoria da herança misturada. Essa teoria, ela definiu o seguinte, que os elementos que determinavam as características paternas e maternas se misturavam nos filhos e uma vez misturados, eles não se separariam mais. Mas ainda no século XIX, por volta ali de 1858 a 1866, um monge austríaco chamado Gregor Mendel passou a estudar a teoria da transmissão dos caracteres biológicos. Por conta das suas descobertas, Mendel foi considerado aí o pai da genética. E o que Mendel estudou? Mendel estudou a hereditariedade através do cruzamento de ervilhas da espécie Pisum sativum. E por que Mendel estudou essa planta? Porque, na verdade, ele observou algumas vantagens. A ervilha apresenta aí um fácil cultivo, um fácil manuseio, uma cultura de fácil manuseio, apresenta um ciclo de vida curto e uma geração aí com um número grande de descendentes. Então, são características importantes para processos experimentais, tá bom? Além disso, a ervilha tem uma reprodução por autofecundação. O que é isso? Olha só, gente, existem alguns organismos, como a ervilha, que são hermafroditas, ou seja, apresentam a parte masculina e a parte feminina no mesmo organismo. Então, a parte masculina fecunda a parte feminina da mesma planta. Além disso, a ervilha também se reproduz por fecundação cruzada, ou seja, a parte masculina de uma planta fecunda a parte feminina de outra planta, porém da mesma espécie, tá bom? Outra vantagem da ervilha é que ela apresenta várias características contrastantes e de fácil identificação. Então, Mendel, ao estudar a ervilha, ele estudou as 7 características. Inicialmente, Mendel estudou essas 7 características separadamente, individualmente, tá bom? E aí ele observava as variações nítidas, Então, com relação à forma da semente, ou era lisa ou rugosa. Com relação à cor da semente, ou era amarela ou verde, tá bom? Com relação à cor da flor, púrpura ou branca, forma da vagem, lisa ou rugosa, cor da vagem, verde ou amarela. Com relação aqui à posição da flor, ou era axial ali nas laterais, ou terminal no ápice. E com relação à altura do pé, ou alto ou baixo. Então, Mendel, ao estudar essas características, ele se certificou que essas características apresentavam linhagens puras, ok? Então, pegando aqui a cor da semente como exemplo, ele pegou aqui sementes amarelas puras e cruzou com sementes verdes puras. Ele chamou essa geração aqui de geração parental ou geração P, tá? Com esse cruzamento, obteve-se a geração de filhos 1, ou geração F1. Em todos os descendentes dessa geração, nasceram aí na cor amarela, sementes na cor amarela. Mendel ficou intrigado, Como assim? Se eu cruzo sementes amarelas puras, com sementes verdes puras, e todos os descendentes nascem aí com sementes amarelas, E aí Mendel continuou seu experimento, permitiu aí a autofecundação, e na geração de filhos 2, ou geração F2, ele observou que grande parte dos descendentes eram na cor amarela, apresentavam sementes na cor amarela, e uma pequena proporção apresentava sementes na cor verde. E aí Mendel repetiu esses experimentos por várias vezes, obtendo sempre os mesmos resultados, inclusive com outras características da planta. E aí ele chegou a algumas conclusões. A primeira conclusão que Mendel chegou foi essa aí, ó. Ele disse o seguinte, que cada organismo possui um par de fatores
responsável pelo aparecimento de determinada característica. Ou seja, o que determinava a característica, né, a semente da cor amarela era um par de fatores. O que determinava a semente na cor verde era um par de fatores. Ok? Então, Mendel concluiu aí que as características dos seres vivos eram determinadas por pares de fatores, tá bom? Depois veio a segunda conclusão. Ele disse o seguinte, que esses fatores são recebidos dos indivíduos da geração parental, cada um contribui com apenas um fator de cada par. Ou seja, para gerar descendentes, o que é que Mendel entendeu? Como Mendel concluiu isso aí? Ele entendeu o seguinte, que se tem um par de fator que determina a cor amarela da semente e um par de fator que determina a cor verde, né, eles vão contribuir com apenas um fator de cada par, que vai formar justamente o par de fator que vai determinar aquela característica no descendente, ok? E aí, percebam comigo, como ele pegou sementes amarelas puras e sementes verdes puras, né? Trouxe aí um fator do amarelo e um fator do verde. E aí formou um par de fatores diferentes, vindo aí a terceira conclusão de Mendel, quando ele diz o seguinte, ó, quando um organismo tem dois fatores diferentes, é possível que uma das características se manifeste, seja dominante, sobre a outra, que não aparece, passando esta a ser recessiva. Foi justamente o que aconteceu na geração F1. Quando ele cruzou semente amarela pura com semente verde pura, teve os descendentes aí todos amarelos, mas esses descendentes também tinham um fator lá do verde. Então, Mendel entendeu que o amarelo era dominante sobre o verde, que não aparecia na geração F1, só vindo a aparecer lá na geração F2 e em pequena proporção. Ok? Gente, essas conclusões de Mendel geraram aí a primeira lei de Mendel, ou também conhecida como a lei da segregação dos fatores na formação dos gametas. O que é segregação? Segregação é separação. Se eu tenho um par de fator que determina uma característica, esse par de fator ele vai se separar na formação dos gametas. Por que eles vão se separar? Porque Mendel diz lá que apenas um fator vem para o descendente. Então, vem um fator do amarelo e veio um fator do verde, e aí formou o par de fatores que determinou aquela característica no descendente, tá bom? Gente, essas informações, né, essas conclusões obtidas por Mendel serviram de subsídios aí para estudos que surgiram posteriormente, e aí por volta aí no século XX já, né, por volta de 1950, dois cientistas, Watson e Crick, descobriram DNA. E consequentemente, eles descobriram os genes, né? Descobriram os genes. E eles perceberam que os genes são justamente os fatores que Mendel falava lá atrás, tá bom? Então, olha só, vamos ver aqui alguns conceitos, que na verdade nós vamos rever alguns e conhecer conceitos novos que são importantes para que a gente entenda todo esse processo aí da genética, da descoberta de Mendel, etc, tá bom? Vamos começar aí por células diploides e haploides. O que são células diploides? São células que apresentam o número total de cromossomos da espécie. Se a gente pegar a espécie humana como exemplo, nós vamos ter em todas as nossas células somáticas, ou seja, células que formam o nosso corpo, né, 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos, porque os cromossomos ocorrem aos pares, tá bom? E aí, olha só, as células somáticas são justamente as células diploides, células representadas aí por 2N, que apresentam o número total de cromossomos da espécie. Já as células haploides são células gaméticas, ou gametas ou esporos, né, como acontece aí em outros seres, como os fungos, por exemplo. Então, as células haploides apresentam a metade de cromossomos da espécie, ok? Então, elas são representadas aí pela letra N. Então, as células diploide apresentam o número total de cromossomos, 2N, e as células haploide apresentam a metade de cromossomos da espécie N, tá ok? E os cromossomos? Os cromossomos são estruturas formadas por DNA e proteínas, especialmente proteínas do tipo histonas, né? E são os cromossomos aí que contêm os genes, tá? Esses cromossomos, eles nas células somáticas ocorrem aos pares.
então são chamados de cromossomos homólogos. Então, o que são cromossomos homólogos? São cromossomos que ocorrem aos pares, são semelhantes e carregam os genes para as mesmas características, ok? Se a gente lembrar lá da meiose, a meiose é um tipo de divisão celular que a sua principal importância é formar gametas, não é? Mas o que é que acontece com os cromossomos para que ocorra uma divisão celular? Olha só, a gente tem um ciclo celular, a intérfase e a divisão celular propriamente dita. Então, suponhamos que nas células germinativas, que são as células que vão formar gametas, né? Tem lá os 23 pares de cromossomos, tá bom? Na intérfase, o que é que vai acontecer com esses pares de cromossomos? Eles vão duplicar, ocorre duplicação do material genético. E aí, essas células vão sofrer a meiose 1. A meiose 1 a gente chama de meiose reducional, porque ela reduz já ao meio o número de cromossomos nas células. Então, o que é que acontece? Na meiose 1, os cromossomos homólogos se separam e vão cada um para uma célula. Essas células aqui já são células haploide, já tem a metade do número de cromossomos. Ah, professora, mas está duplicado. Estão duplicados, mas os cromossomos homólogos foram separados, tá bom? E aí, essas células haploides já vão passar pela meiose 2. Na meiose 2, a gente chama meiose equacional, vai justamente separar os cromossomos duplicados. Por isso que na meiose se diz que uma célula dá origem a 4 com a metade do número de cromossomos da célula inicial, tá? Que são justamente os gametas. Então, cromossomos homólogos são cromossomos que ocorrem aos pares, são semelhantes e carregam os genes para as mesmas características. E aí, o que são genes? Os genes são as unidades hereditárias, ok? Esses genes que estão contidos nos cromossomos, né, eles são representados por símbolos. Para facilitar o nosso entendimento de uma forma didática, eles são representados por símbolos. E aí nós utilizamos letras para representar os genes. Então aqui eu tenho um par de genes, né, que determinam aí a mesma característica, mas eles são diferentes. Olha, aqui eu tenho um A maiúsculo e um A minúsculo. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre essas letras aí, tá bom? Genes alelos. O que são genes alelos? São genes que estão localizados na mesma posição em cromossomos homólogos. Então aqui eu tenho um par de cromossomos homólogos e aqui eu tenho os genes alelos, porque eles estão na mesma posição, no mesmo locus gênico, ou seja, no mesmo local, a mesma casinha, né? Como se fosse a casinha do gene, em cromossomos homólogos, tá ok? Homozigotos e heterozigotos, né? O que são homozigotos, né? Seres homozigotos. Então, olha só, homozigotos são aqueles que apresentam pares de alelos, de genes alelos idênticos. Ou seja, aqui eu tenho um par, né, de genes alelos idênticos. Então, aqui eu tenho um homozigoto. Aqui eu também tenho um homozigoto. Mas heterozigotos são justamente aqueles que possuem os dois genes alelos diferentes. Então, aqui, embora eles definam a mesma característica, eu estou utilizando a letra A para isso, né? Para definir a mesma característica, mas eles são diferentes, tá ok? Um aqui está maiúsculo e outro está minúsculo, então eles são heterozigotos. Homozigotos apresentam o par de alelos iguais e heterozigotos apresentam o par de alelos diferentes. Vamos entender agora genes dominantes e genes recessivos, né? Genes dominantes, pessoal, são representados por letras maiúsculas e expressam a característica tanto em homozigose quanto em heterozigose, tá bom? Essa letra maiúscula, a gente geralmente fala com o aumentativo, o ão, tá bom? Então, aqui eu teria um azão, azão, tá bom? Aqui eu teria um azão e um azinho, tá ok? Aqui o recessivo a gente vai falar o inho, tá bom? Então, genes dominantes são aqueles representados por letras maiúsculas e que expressam a característica tanto em homozigose quanto em heterozigose. Então, no caso lá da semente amarela pura, é homozigose, entende? E no caso lá
que eles apresentam um fator do amarelo e um fator do verde, né? Eles estão em heterozigose, tá bom? Mas qual foi a cor expressa? A cor amarela, que é dominante. Então, o gene que determina a cor amarela é dominante sobre o gene que determina a cor verde, tá bom? A gente vai ver mais lá na frente. Os genes recessivos são representados pela letra minúscula e expressam a característica apenas em homozigose, ou seja, quando eles estão aqui. Percebam que aqui, em heterozigose, tem o gene dominante e aqui eu tenho o gene recessivo, tá bom? Só que a característica que vai ser expressa vai ser aquela determinada pelo gene dominante, porque para ser expresso, né, dos genes recessivos, eles só vão expressar essa característica quando eles estiverem em homozigose, ou seja, em dose dupla, a gente também costuma falar assim, tá bom? Genótipo e fenótipo. O que é o genótipo? O genótipo é o conjunto de genes, ou seja, é o conjunto das informações contidas nos genes, tá? E fenótipo é a representação do genótipo, é a expressão dos genes, ou seja, é o conjunto das características que vemos nos seres vivos. Por exemplo, a cor do meu olho é castanho escuro, tá bom? Existe um par de genes que determina a cor do meu olho. Então, esse par é o genótipo, tá bom? Mas o que vocês veem, o que a gente consegue ver da cor do meu olho é o fenótipo. Então, o fenótipo é a representação do genótipo, tá? Aqui eu tenho um exemplo para vocês, né? Aqui nós temos flores na cor rosa e branca. Percebam que essa flor aqui, na cor, com o fenótipo, né, na cor rosa, é representado aqui por esse genótipo azão. Mas essa cor rosa também pode ser representada pelo genótipo azinho, tá bom? Então, o fenótipo, né, dominante é a cor rosa, que se expressa tanto em homozigose quanto em heterozigose. Já a cor branca, ela é recessiva, para que ela apareça só estando em homozigose, azinho, tá bom? Vamos voltar aí aos estudos de Mendel, gente, né? Da cor da semente da ervilha. Quando a gente volta lá, a gente já sabe que ele cruzou semente amarela pura com semente verde pura, tá bom? E aí, eu disse a vocês que os genes eles são representados por símbolos, né? E aí a gente utiliza letras para representar esses genes. Então, geralmente, nós pegamos a letra inicial da característica recessiva, né? Qual é a característica recessiva aqui para a cor da semente? É a cor verde. Por quê? Porque ela ficou escondida lá na geração F1, só apareceu na geração F2. Não foi assim? Então, a cor verde é a cor recessiva. Como ela inicia com a letra V, verde, né? Então, a gente utiliza a letra V para simbolizar aí os genes, tá bom? Então, como o amarelo era puro, então era homozigoto, Vzão. Como o verde era puro, né? E é recessivo, então Vzinho. Lembrando que o dominante é representado pela letra maiúscula, tá bom? E o recessivo pela letra minúscula. Então, amarelo ficou, como era puro, Vzão. E o verde, puro, Vzinho. Quando ocorreu o cruzamento aí da geração parental, todos os descendentes da geração F1 nasceram aí heterozigotos, ou seja, herdaram um fator, né, do amarelo e um fator do verde. Todos os descendentes aí nasceram heterozigotos, porém na cor amarela. Então, Mendel entendeu aí, e a gente já consegue perceber, que o dominante, né, ele expressa sua característica tanto em homozigose como em heterozigose. Com a autofecundação, e aí a autofecundação vai acontecer no mesmo organismo, a parte masculina e feminina do mesmo organismo, e ambos aí vão apresentar o mesmo genótipo, no caso Vzinho, porque a autofecundação foi justamente da geração F1, de indivíduos da geração F1, né? Com a autofecundação obteve-se aí na geração F2 3/4 dos descendentes na cor amarela e 1/4 dos descendentes na cor verde. Mas, professora, como se obteve isso? Para a gente entender melhor, eu trouxe para vocês esse quadrado, né? O quadrado de Punnett, bastante utilizado. Com esse quadrado aí é possível a gente separar os gametas e obter os genótipos dos descendentes. Então vamos lá. O que foi que aconteceu na geração parental?
né? Não é vezão, o amarelo, sementes na cor amarela pura, vezão, e sementes na cor verde pura, vezinho. O que foi que Mendel disse? Que ocorre separação dos fatores na formação dos gametas, não é isso? Então, se a gente lembrar, né, que os fatores são os genes estão nos cromossomos e as nossas características são determinadas por pares de genes, o que é que vai acontecer na formação dos gametas? Os cromossomos, né, homólogos não vão se separar e os genes alelos que determinam as características e estão na mesma posição em cromossomos homólogos também vão se separar. Então, quando eles separam, vão cada um para um gameta. Então, aqui eu vou ter, né, um gameta que carrega o Vzinho para a cor da semente e o gameta que carrega o Vzinho para a cor da semente. Tá bom? Aqui no amarelo eu vou ter gameta que carrega o Vzão para a cor da semente e o gameta que carrega Vzão para a cor da semente. Então, quando esse gameta fecundar esse aqui, nós vamos ter Vzão, Vzinho. E aí, ele é dominante, né? Então, vai sair na cor amarela, tá bom? Em heterozigose, não é isso? Se esse gameta fecundar este aqui, nós teremos Vzão, Vzinho, também amarelo heterozigoto. Se este gameta fecundar este, teremos Vzão, Vzinho, amarelo heterozigoto. Se este gameta fecundar este, teremos Vzão, Vzinho. Tá ok? Então, comprovamos aqui que porque todos os descendentes da geração F1 nasceram na cor amarela, tá? Porque os gametas só carregavam o Vzinho para a cor verde e o Vzão para a cor amarela. Então, obviamente, todos os descendentes iam nascer heterozigotos. E aí, com a autofecundação, o que foi que aconteceu? Na autofecundação, tá lá, né? Vzão, Vzinho, os descendentes na cor amarela, heterozigotos. Na formação dos gametos, o que acontece? Ocorre separação dos fatores, separação dos genes. E aqui eu tenho gametas que vão carregar o Vzão, gametas que vão carregar o Vzinho. Da mesma forma aqui, vamos supor que aqui seja a parte masculina da planta e aqui a parte feminina. Então, gametas também que vão carregar Vzão e gametas que vão carregar o Vzinho. E aí vamos para os cruzamentos. Se este gameta fecundar esse, nós teremos Vzão. Então, amarelo puro, tá bom? Se este gameta fecundar esse, teremos Vzão, Vzinho. Então, amarelo heterozigoto. Se este gameta fecundar esse, teremos Vzão, Vzinho. Alguém poderia dizer, ué, professora, não é Vzinho, Vzão, não? Não, tá? O dominante, ele sempre vem na frente. Eu sempre costumo dizer que o dominante domina até a posição, tá bom? Se este gameta aqui fecundar este, teremos Vzinho, tá? E qual foi a conclusão aí da geração F2? Bom, teremos conclusões de proporções fenotípicas, que é aquilo que a gente vê, né? E as conclusões de proporções fenotípicas, que é do genotípicas, que é do genótipo, tá bom? Então, fenotípica é o que a gente vê e genotípica é do genótipo. Então, o que foi que aconteceu na geração F2? Para as proporções fenotípicas, que é o que a gente vê, nós observamos, né, das probabilidades aqui, né, dos cruzamentos, que 3/4 são na cor amarela dos descendentes e 1/4 na cor verde. Proporção fenotípica é o que a gente vê. Já as proporções genotípicas do genótipo, a gente tem 1/4 para amarelo, né? No caso aí homozigoto, ou seja, 1/4 Vzão, 2/4 Vzinho, heterozigoto, e 1/4 Vzinho. Então, aqui eu tenho as proporções genotípicas e as proporções fenotípicas, tá? Agora vamos pegar um exemplo da espécie humana, tá bom? Então, claro, o albinismo ocorre na espécie humana, mas também ocorre em outras espécies, tá bom? Mas vamos pegar aqui para a espécie humana. Ele diz o seguinte nessa questão, gente. O albinismo é uma anomalia genética recessiva. Então, vamos lembrar os conceitos que a gente já aprendeu. Se é uma anomalia genética recessiva, não é isso? Então, a gente já sabe que ela só vai se expressar em homozigose, ou seja, o par de genes que define essa característica vai estar em homozigose,
tá bom? E aí é recessivo, vai ser expresso pela letra minúscula, tá bom? Aí ele diz aqui, ó, o albinismo é uma anomalia genética recessiva em que o indivíduo portador apresenta uma deficiência na produção de melanina em sua pele. A melanina é uma proteína que dá cor à nossa pele. Quanto mais melanina, mais escura a sua pele. Quanto menos melanina, mais clara a sua pele. No caso do albinismo aí, tem deficiência, não há produção dessa proteína, tá bom? E aí ele diz o seguinte na questão: se um rapaz albino se casa com uma moça que produz melanina normalmente, porém possui mãe albina, qual a probabilidade de o filho desse casal nascer albino? Olha só, gente, a questão. Ele disse que o rapaz é albino. Se o rapaz é albino, para essa característica, os pares de genes dele, o par de gene dele será como? Azinho, azinho. A moça, ela produz melanina normalmente, mas tem a mãe que é albina. Então, qual foi o gene que ela herdou da mãe? Se a mãe é albina, a mãe é igual ao rapaz, né? Ao que se casou aí com ela. E aí, a mãe só pode ter doado o gene azinho. Mas como ela produz melanina normalmente, ela tem um gene dominante. Então, se ela tem um dominante e um recessivo, ela é heterozigótica, tá bom? Lembrando que a gente utilizou a letra A porque o albinismo é uma característica recessiva. Então, começa pela letra A e a gente utiliza, geralmente, a letra inicial da característica recessiva, tá bom? E aí, gente, a questão quer saber qual a probabilidade desse casal aí ter filho albino. Olha só, se o rapaz é albino, ele é azinho, azinho. Então tá ali o par de genes dele, né, que determina essa característica. Na formação dos gametas, o que é que acontece? Se esses genes estão em cromossomos homólogos, ocorre separação dos cromossomos homólogos, então consequentemente vai acontecer separação dos genes. Então tá aqui. Ou seja, os espermatozoides dele vão carregar azinho, tá bom? A moça, ela é azão-azinho, ela é heterozigótica. Então, os ovócitos dela, ou os óvulos, como a gente costuma chamar popularmente, vão carregar azão ou azinho. Alguns ovócitos vão carregar azão, para essa característica, e outros ovócitos vão carregar azinho. Por quê? Porque lá nos ovários, né, as células germinativas, também estão lá os pares, né, de genes nos cromossomos homólogos, e esse par que define essa característica, né, vai se separar na formação dos gametas, na formação dos ovócitos, tá bom? E aqui eu tenho justamente já os gametas da moça e os gametas do rapaz. Só separei, tá bom? E aí o que é que acontece, gente? Se esse espermatozoide fecundar esse ovócito, nós teremos o quê? Azão, azinho. Se este espermatozoide fecundar este ovócito, nós teremos o que aqui? Azão, azinho, tá bom? Se este espermatozoide fecundar este ovócito, teremos o que aqui, gente? Azinho, azinho. Se este espermatozoide fecundar este ovócito, teremos aqui azinho, azinho. Então, a questão quer saber qual a probabilidade desse casal ter um filho albino. Olha só, gente. Das possibilidades aqui, dos cruzamentos, né? Nós observamos aqui que 50%, né, de chance deles terem um filho produzindo melanina, o genótipo igualzinho da mãe, tá bom? Por quê? Porque ela também tinha azão em alguns gametas, né? E ele sozinho. Então, quando ocorreu aqui a fusão, a fecundação desses gametas, gerou aí indivíduos heterozigotos para essa característica. E 50%, né, pode nascer aí albino. Alguém poderia perguntar assim, professora, quer dizer que se ela tiver 4 filhos, ela vai ter 2 filhos produzindo melanina normal e 2 filhos albino? Não. Isso aqui, gente, é para cada gestação, tá bom? Então, a cada gestação, porque a fecundação dos gametas acontece ao acaso, né? Isso? Então, para cada gestação, né, ela tem 50% de chance do filho nascer albino e 50% de chance do filho nascer produzindo melanina normalmente. Então, esse casal aí, a cada gestação, ele tem 50% de chance de ter um filho albino.
Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, né? Vamos agora aos exercícios. Um beijo e até a próxima.